E aí, pessoal? Um exercício sobre o trabalho. E o que é o trabalho? Você não pode esquecer. Não importa o que seu professor de sociologia falou sobre a relação do trabalho, a mais-valia, os detentores do meio de produção e o assalariado, o trabalhador. Trabalho é variação de energia. É isso que a gente precisa saber. E a partir disso, cara, segue o jogo. Mesmo lá na sociologia, a gente pode resumir, bem resumido, só para dar uma tentada na sua professora de sociologia ou no seu professor de sociologia. Que ele começar a falar de mais-valia, você fala assim, trabalha a variação de energia, professor. A vida é simples. Vamos lá. Um sistema de polia móvel, como mostrado na figura, ó, pesou o clima, hein? Uma ameaça foi detectada. Polia móvel. Sistema de polia móvel. Vamos com calma. O que significa um sistema de polia móvel? Que essa polia aqui, ó, que eu estou destacando, ela vai se mover. Ou para cima, ou para baixo. Dependendo do movimento proposto pelo exercício. Então vamos com calma, que parece que ele não é trivial. Pode ser muito útil para suspender algum objeto utilizando uma força menor que o peso do próprio objeto. Sim, essa informação é importante. Vamos olhar a figura. Eu estou puxando o sistema com uma força F. Como essa força F está na mesma corda que chega até a polia móvel, eu posso dizer que esse lado aqui, para cima, eu tenho força F. E desse lado aqui, para cima, eu também tenho força F. De cara, eu já consigo manjar a seguinte relação. A força F é exatamente o peso dividido por 2. Não posso dar mole nisso. Já vou dar aquela marcada. Considere a corda sem massa inextensível e despreze as massas das polias e qualquer perda de energia do sistema. Tocou a campainha, cara. Eu acho que é a Carola. É ela mesmo. Considerando que o peso foi deslocado a uma altura H, tá aqui, ó, chegou fazendo festa. Considerando que o peso foi deslocado a uma altura H, qual trabalho realizado pela força peso? Não posso vacilar. Trabalho realizado pela força peso? Ô, meu amor, vem aqui, ó, falar com o pessoal. Vem aqui, ó. Senta aqui, ó. Fala, oi, pessoal. Oi, pessoal. Como é que vocês estão? Fala. Como é que vocês estão? Vocês estão estudando muito física? Vocês estão estudando muito física? Faz um coraçãozinho pra eles, deixa o papai acabar de gravar. Faz o coraçãozinho inteiro, assim, ó. E, ó, fala, bons estudos. Bons estudos. Isso, vai lá. A fofa. Bom, você não pode vacilar que trabalho da força-peso, eu vou até dar uma arrumada aqui nesse tal. Trabalho da força-peso é mgh. Módulo do trabalho da força-peso é mgh. Daí tem algumas coisas que você tem que ficar esperto. Se o trabalho da força-peso está subindo, eu tenho um trabalho que nós chamamos de resistente. E aí ele vai entrar com o sinal de negativo. Se o trabalho da força-peso é um trabalho de uma força, de uma situação que está caindo, eu tenho um trabalho espontâneo. E é espontâneo por uma questão simples. As coisas caem espontaneamente. Então lá na equação vai com sinal positivo. Se eu olhar para a minha figura, o peso é para baixo, sempre. Só que se eu puxar aqui com a força F, o meu corpo vai subir. Se ele vai subir, é trabalho resistente. Então, o trabalho da força-peso é menos mgh. Ou, se você preferir, menos peso vezes a altura h. Pronto, acabou o item A. Vamos ao item B. Item B. Qual o deslocamento total da extremidade A e qual o trabalho realizado pela força F? Bom, lembra que eu falei no começo do vídeo? Trabalho é variação de energia.
A energia desprendida para subir o corpo de peso P é a mesma energia que eu vou usar para puxar a corda com a força F. Ou seja, o módulo do trabalho da força peso vai ser igual ao módulo do trabalho da força F. Tá aí. Só que como a força F está para baixo, sentido oposto ao trabalho da força peso, o meu peso, eu puxo com a força F e meu peso sobe. Se o trabalho da força peso era negativo, o trabalho da força F vai ser positivo. Mais P vezes H. Esse trabalho aí, eu já descolei o valor. Falta descolar o quê? O deslocamento total. Bom, trabalho da força F também pode ser descrito como F vezes o deslocamento do ponto A vezes o cosseno do ângulo entre eles. O cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento. Vou até marcar de vermelho aqui, ó. A força tá para baixo e o deslocamento do ponto A também tá para baixo. Logo, o ângulo entre a força e o deslocamento, vou anotar aqui direitinho. O ângulo entre a força e o deslocamento do ponto A é 0. E cosseno de 0, meu povo, cosseno de 0 grau é 1. Aí ficou bonito. Trabalho da força F é igual a F vezes o deslocamento de A. Professor, não saiu do lugar. Lógico que saiu. Você que não percebeu. Agora há pouco eu acabei de falar que o trabalho da força F era peso vezes a altura H. E que F, ó, aqui ó, peso dividido por 2. Vezes o deslocamento de A. Então o deslocamento de A, ele é igual 2 vezes o peso. Ixi, que coisa horrorosa. Vamos arrumar aqui, ó. 2 vezes o peso vezes a altura dividido pelo próprio peso. Daí, deslocamento do ponto A é 2 vezes a altura H. Maravilha. Item B, completo. Item C, qual o valor da força F para um sistema formado por N polias? Sistema formado por N polias, meu amigo, equação de polias. F igual a peso dividido por 2 elevado a N, onde N, o expoente N, vai ser o número de polias móveis. E isso finaliza, tá aqui, item C, e isso finaliza a nossa videoaula. Valeu, galera! E lembre-se, se você gostou dessa videoaula, compartilhe com os colegas, né, da sua escola ou de outra escola, e não deixe de colocar o seu like para ajudar a gente a sempre desenvolver mais outras videoaulas. Não esqueça também de colocar um comentário, tá? Se você gostou, por que você gostou? Se você não gostou, por que você não gostou? Sempre de forma educada, beleza? Para a gente poder progredir o canal e ajudar vocês cada vez mais nos seus estudos. Beijos e até logo!